O nome de Cartago, que em púnico antigo significa nova cidade, foi fundada no final do século IX a.C., na proximidade de onde hoje se encontra Tunis, no norte da África. Conta-se que foi povoada por colonos fenícios provenientes de Tiro, no atual Líbano. Graças à sua posição geográfica favorável, a capital cartaginesa rapidamente assumiu uma posição dominante na bacia do Mediterrâneo Ocidental, que levou ao primeiro encontro com os gregos da Sicília, chamada na época de Magna Grécia, e depois com o poder crescente de Roma, de quem se tornariam inimigos mortais. No início, Cartago era apenas mais um dos vários portos fundados pelos fenícios para facilitar o comércio entre seus empórios mediterrâneos, no momento em que os fenícios formavam um importante império marítimo no século IX a.C. Porém, quando o poder central dos fenícios em Tiro entrou em decadência, os cartagineses conseguiram sobreviver por conta própria, criando o seu centro comercial e militar estrategicamente defendido contra outros povos vizinhos. O terreno em que a cidade foi fundada ajudava mesmo a sua defesa. As condições geográficas eram ótimas. Na parte sul de uma península do Golfo de Tunis, naturalmente protegida por uma série de colinas na parte norte, e um porto bem protegido por muralhas ao longo da costa. A capital era estrategicamente bem defendida, portanto, de qualquer ataque do povo líbio, inimigos próximos dos cartagineses que vinham do interior do continente africano. Tendo criado uma boa defesa, os cartagineses logo passariam a se expandir, criando eles próprios as suas colônias. Por volta do século VII a.C., eles se assentaram nas Ilhas Baleares, construindo uma base na ilha de Ibiza. Com a queda de Tiro, que foi conquistada pelo Império Assírio em 573 a.C., e com o fim do seu poder político e econômico, Cartago acabou assumindo seu lugar no comércio regional, tornando-se definitivamente um dos centros mais poderosos do mar Mediterrâneo. Depois, outras colônias importantes foram criadas e, às vezes, simplesmente foi assumida a presença dos fenícios em centros comerciais importantes. Esse controle era essencial para dominadores e dominados, já que o benefício de tal situação eram recíprocos. Porque, se fosse verdade que as colônias perdiam parte de sua independência, por outro lado, elas eram protegidas pelos cartagineses, que podiam lhe garantir uma proteção contra a pressão da expansão grega na área, que se tornou muito forte desde o século VIII. Com a ajuda de recursos e frotas navais, os cartagineses foram capazes de resistir à penetração dos gregos, impedindo-os de abrir rotas comerciais do Atlântico para as Ilhas Britânicas e interrompendo suas tentativas de entrar na Sardenha e na Sicília Ocidental. Claro que isso logo despertaria a inimizade dos gregos, e os problemas começavam a surgir para a expansão de Cartago. A resistência aos cartagineses na Magna Grécia, região conhecida como parte da atual Sicília Oriental, criava um limite para seus planos de fundar um grande império marítimo. O mesmo acontecia em outras regiões estratégicas importantes, como na Córcega, onde os cartagineses sofreram uma derrota para os gregos em Alália, depois em Hímera, na Sicília. Por isso, eles se concentraram na ocupação do norte da África, chegando à costa da Península Ibérica, tendo o poder absoluto sobre metade do Mediterrâneo. Mesmo os exércitos navais, a principal força de Cartago era mantida na maior parte por exército estrangeiro. Por isso, alguns historiadores vão dizer que essa seria a principal fraqueza dos cartagineses, especialmente quando tiveram que enfrentar seu principal inimigo, a cidade de Roma.
Quando aconteceu a Primeira Guerra Púnica contra Roma, pelo domínio da Sicília, as coisas mudaram radicalmente no equilíbrio mediterrâneo. O termo que deu nome às guerras entre eles veio do grego púnicos, um nome dado aos cartagineses, também usado pelos romanos. Da Primeira Guerra, em 264 a.C., até a Terceira, as duas capitais se enfrentaram em diferentes lugares. E Roma sempre levou vantagem. Mesmo quando o general Aníbal invadiu a Itália, vindo pela Espanha, trazendo um poderoso exército com elefantes que conseguiu invadir a capital romana, os cartagineses seriam varridos e novamente derrotados. Alguns historiadores explicam que a principal diferença entre os dois exércitos estava na motivação pela qual lutavam. Enquanto o lado romano era composto por homens livres que defendiam sua terra natal e sua pátria, os cartagineses eram estrangeiros pagos ou forçados a lutar por uma causa em que não acreditavam. A última luta entre eles foi marcada por uma profunda necessidade de aniquilação. Em um famoso discurso no Senado, chamando os romanos à guerra, se diz que Catão, o Velho, declarava que Cartago devia ser destruída. De fato foi assim. Toda a bela cidade foi destruída em 146 a.C. Com a derrota na Terceira Guerra, Cartago teve que entregar a Roma todos os seus domínios e foi obrigada a pagar um pesado tributo. Enquanto suas terras foram salgadas para que por muitas gerações ela não voltasse a levantar seu poder contra Roma. Apenas 100 anos depois, Júlio César voltaria ali para fundar uma nova cidade, que se tornaria por muito tempo uma colônia romana.